Muito bem, caros amigos, estamos de volta ao treinamento do Milkman nessa quarta videoaula. Vamos continuar um pouco aqui no controle leiteiro, onde nós paramos na aula passada, ok? Agora já temos mais dados no banco. Vamos pegar aqui o brinco 621 e vamos navegar aqui até o primeiro controle efetuado. Então, aqui vocês podem ver que já tem vários controles lançados, ok? Data, primeira ordenha, os quilos, segunda ordenha, terceira ordenha aqui não houve, total de cada ordenha, a gordura, proteína, célula somática, condição corporal e observação, ok? Aqui embaixo estão as médias, simplesmente já todas essas colunas automaticamente, e algumas outras informações. Aqui a gente pode ir para o gráfico, a gente já tem o gráfico desses dados, outras informações aqui embaixo, ok? Se a gente quiser entrar um novo controle, pode fazer aqui, senão pode passar para o segundo, lactação, desde que ela tenha ocorrido já, na realidade, e lançar a segunda, depois terceira, quarta, todas elas que estão cadastradas podem ser lançadas. Ok, muito bem, vamos em frente. Vamos falar um pouco hoje de administração de lotes. O que é administração de lotes? Nós podemos criar vários lotes dentro do nosso plantel para ser mais fácil o manejo. Por exemplo, eu classifico um lote com vários animais que produzem acima de um parâmetro X. Por exemplo, todos os animais acima de 25 quilos, porque eu vou dar uma dieta diferente. Vale a pena eu investir mais nesses animais porque eles me retornam mais produção. Então eu seleciono esses animais e faço o manejo, ok? É muito simples, eu escolho os animais e passo eles para cá, no caso se crio o lote que eu criei. Se a gente não tiver lote nenhum, vamos, por exemplo, tirar todos os lotes que nós temos, passar todos para os animais sem lote. Vamos excluir este lote, sim. Excluir o lote, sim. Secas não tem. Vamos excluir. Vamos começar como se fosse se os senhores não tivessem nenhum lote cadastrado ainda. Muito bem, então no começo todos os animais aparecem assim, sem lote, origem, sem lote, e aqui estão todos os animais do plantel cadastrados, no nosso caso aqui 1946 animais. Muito bem, lote de origem, sem lote. Vamos criar um novo lote chamado P25, por exemplo, animais com produção de 25 quilos ou mais, ok? Então o lote P25 foi criado, muito bem. Agora nós temos animais sem lote e temos animais e o lote destino P25. Então, por exemplo, este animal, este e este são os animais que dão mais de 25 quilos de leite. Então eu simplesmente clico aqui, repasso eles para esse lote, eles saem desse lote e vão para esse lote. Se eu quiser retornar ou tirar algum animal, por exemplo, esse Bolton aqui não produz essa quantidade. Então eu simplesmente pego o lote 25, animais sem lotes, marco o animal, passo ele de volta para o outro lado, ok? É muito simples de manejar. Feito isso, quantos lotes eu posso criar? Por exemplo, se eu tiver 100 animais, você pode criar 100 lotes, pondo um animal em cada lote. Não vale a pena criar lotes vazios, mas, só a título de exemplo, o limite, quem define é o próprio dono ou o próprio gerenciador desses dados do gado leiteiro. Ok? Muito bem, vamos fechar essa administração de lotes e vamos passar para o próximo item na nossa lista aqui.
cadastro de patologias. Cadastro de patologias nada mais é do que a gente cadastrar doenças ocorridas na propriedade, ou nos animais, ou no plantel, ou assim por diante, ok? Muito bem. Vamos ver então como é que nós fazemos. Por exemplo, tivemos um problema com tristeza. Vamos dizer que surgiu tristeza. No lote, no mês de julho de 2012, por exemplo, tivemos 3 casos. A gente salva. É a primeira vez que esta patologia está sendo cadastrada. Deseja continuar? Sim. Muito bem, ela foi cadastrada. Aqui nós já temos algumas cadastradas, por exemplo, retenção de placenta. Em julho nós tivemos quantas? E assim por diante. Ok? A gente pode escolher o ano e a data, mês e ano, e cadastra esses casos. Para que serve isso? Para a gente ver se a gente realmente teve algum foco mais sério com alguma patologia no plantel quando aparecerem algumas dúvidas, ok? Então é sempre bom marcar esse tipo de coisa. Muito bem, vamos fechar e vamos passar a falar de outras partes agora dentro do... Muito bem, vamos para a outra opção aqui, é relatórios. Como nós já temos mais dados cadastrados, podemos tirar alguns relatórios. Primeiro relatório, idade em meses, em anos, vacas em anos e novilhas em meses. Por que essa distinção? Simplesmente porque quando a gente quer procurar alguns animais em meses, normalmente a gente já tem uma direção pré-definida, que é algum tipo de vacinação ou algum tipo já pré-definido de idade de animal. Então, por exemplo, em meses, eu quero saber de 3 a 8 meses os machos, fêmeas, ambos, ok? Para fazer alguma vacinação. Muito bem, o relatório é relativamente grande e não cabe nessa tela pequena que a gente está fazendo essa gravação, para não consumir muito espaço do vídeo. Mas por aqui vocês podem ter uma ideia, no micro de vocês vai aparecer completo depois, certo? Então tem o nome, o brinco, o registro, a data de nascimento, idade, mãe, pai, brinco, e o número aqui é simplesmente o número da linha. Aqui nós podemos inverter essa ordem. A gente quer procurar alguma coisa, ordenar por brinco, por exemplo, a gente simplesmente vem aqui ordem brinco, e aí a ordem é por brinco, não por número, mas como se fosse uma ordem alfabética. Então 0 vem antes desse número aqui, por exemplo, embora esse número pareça maior do que esse, ok? A ordem ela ainda pode ser inversa, ou seja, decrescente ou crescente. Tanto faz para todos esses itens. Muito fácil de localizar qualquer coisa que a gente queira. A gente precisa organizar por idade, ordem inversa, etc. É muito simples de se fazer. Sempre tem esse totais, todos os relatórios têm esse totais aqui. O que ele vai fornecer? Sempre um item da seguinte maneira, baseado no relatório em questão que a gente puxou. Idade de 3 a 8 meses, animais selecionados 19, média de idade 7, representando 0,98% do plantel, total de animais do plantel 1946. Todos os relatórios têm essa informação aqui feita no seu final. Isso a gente escolhe aqui no arquivo totais para aparecer, ou então quando é impresso, ele é impresso no pé do relatório, no final do relatório, sempre, ok? Isso é uma informação muito importante para a gente visualizar rapidamente em que pé que está o relatório em relação ao nosso plantel. Muito bem, continuando. O mesmo equivale para o relatório de idades em anos, vacas em anos ou novilhas em meses, ok? Reprodução. Nós temos relatório de reprodução de vacas vazias, previsão de inseminação, inseminações, confirmação de prenhez, animais em gestação, novilhas para inseminar, partos, sexo, fêmeas nascidas na propriedade, machos, etc, etc, etc. Ok? Então, a maioria dos relatórios seguem todos o mesmo padrão que eu mostrei antes quanto à organização.
Muito bem, vamos continuar aqui com relatórios, reprodução. Vamos escolher aqui um, por exemplo, confirmar prenhez. Um relatório de confirmação de prenhez, ele vai listar os animais que estão já há algum bom tempo inseminados, que já podem ser confirmados. Como esses dados são antigos que a gente tem aqui, os dias de inseminação aqui já são muito grandes, não vamos levar isso em consideração. Mas supondo, esse não é um relatório que deve ser levado a campo, isso a gente vai ver depois. Esse é um relatório para a gente visualizar na tela e fazer uma seleção, por exemplo, só de novilhas, ok? Ou só de vacas. Então a gente tem um grupo de novilhas aqui. E agora eu quero confirmar a prenhez delas. Em vez de ir lá na ficha e marcar uma por uma, a gente pode clicar aqui em confirmar prenhez. Aí aparece essa janelinha com toda essa lista já aqui. E a gente simplesmente, depois de ter feito o toque, lá já no galpão, a gente vem aqui e marca os animais que estão prenhes. E se estiverem vazias ou em dúvida, deixa em branco e clica OK. Automaticamente o programa vai marcar todas elas já como novilhas prenhes. Não é preciso fazer uma por uma lá na ficha, pode ser feito tudo em grupo aqui, ok? A mesma coisa vale para marcar como vazias e também marcar como vacas secas e assim por diante. Em outros relatórios vocês vão ter essas facilidades, ok? Novamente os totais aqui. Animais selecionados 167, novilhas 11, vacas 156, ok? Muito bem, vamos falar agora um pouco dos relatórios de touros, doses de sêmen. Aqui nós vamos escolher um intervalo, ou se a gente não escolher intervalo ele vai pegar todos. Então vamos pegar, por exemplo, o intervalo de 0100, mês, ano, ok? Até 03/00. Então nós temos aqui um grupo de touros e doses, inseminações, se pariu macho, se pariu fêmea, se repetiu, se tem para confirmar, se concebeu, etc. Taxa de concepção, está tudo aqui. Então vamos ordenar, por exemplo, por taxa de concepção. Todos, listar primeiro os touros que deram taxa de concepção de 100%. Ok, já vi, agora eu quero ver todos que deram fêmeas. Eu organizo assim e vou organizar primeiro por aqueles que deram fêmeas, a maior parte de fêmeas, decrescendo para cá, ok? Lembrando novamente que nós temos aqui os totais, que vão nos mostrar todos esses dados já exatamente com as médias, as porcentagens e tudo mais, ok? Então são informações extremamente úteis para a gente fazer no dia a dia. Se a gente fosse fazendo a calculadora, ia levar uma eternidade de tempo para conseguir fazer. No gráfico, o que ele vai mostrar para a gente no gráfico? Deixa eu puxar aqui mais para cima para ficar mais visualizável. Aqui no gráfico nós vamos ter representado isso para a gente ter uma concepção melhor do que está acontecendo. Então aqui estão as legendas, com as fêmeas, machos, concepção, a confirmar, repetiram, doses utilizadas, total de inseminações, total de nascimentos e assim por diante, ok? Muito bem, para a gente não criar um vídeo demorado demais, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo a gente continua vendo a parte dos relatórios de lactação, ok? Até mais, pessoal, tchau, obrigado.